Tudo bom? Bem-vinda! Tudo, obrigada. Primeira live da Cris. Pois é, tô estreando aqui contigo, Carol, minha estreia. Bom, vamos. Tenho certeza que tu vai fazer com muita sabedoria. Porque tu faz já vídeos e são muito bons conteúdos. Bom, gente, a Ah, Cris, obrigada. ela é psicóloga clínica, ela tem 35 anos de experiência, ela é especialista em psicoterapia de adolescentes pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em psicoterapia e psicanalítica no ESIP. Como é que se... Existe. Tá. Mestre em psicologia clínica na PUC, diretora científica do GOESP, Associação de Gaes. Aham. Desculpa, querida. Não. Psicoterapia, psicanalítica, psicoterapia. Ai, meu Deus, a mulher não para de estudar. Para adolescentes e adultos e orientação e reorientação vocacional pelo método clínico. Que legal! Muito obrigada por estar aqui Eu e que agradeço. passar um pouco dos teus conhecimentos aqui para nós nesse bate-papo gostoso. Então a gente pensou, entre a Cris e eu, o que a gente podia falar de uma forma nesse meio tempo de toda essa pandemia. Então a gente pensou em fazer uma live bem interessante que é sobre a construção criativa dos nossos propósitos. É isso, né, Cris? Isso aí. Então tá. Vocês, ó, comecei com ela aos 8 anos, sempre volto com ela, pois é maravilhosa. Que amor! Ai, que linda! Que linda! Vamos lá. Cris, quer acrescentar alguma coisa antes de começar? Não, basicamente, Carol, assim, te agradecer muito o convite, fiquei muito feliz, assim, né? Essas apresentações que a gente faz nada mais é do que o nosso cotidiano, né? A gente passa a vida inteira estudando e não tem como ser diferente, assim, né? Então, hoje a ideia é poder contribuir, poder conversar, bater um papo sobre essas questões da vida, né? Que tem a ver com os nossos propósitos, com as nossas criações, enfim. Então, tô à disposição aí para a gente poder conversar e bater esse papo. Qual a relação do propósito da vida com o processo criativo? O que tu pode nos contar sobre isso? Então, na verdade é algo bem complexo, né? Claro. Eu vou tentar, assim, para a gente até estimular o pessoal poder participar, enfim, né? Poder falar um pouco do que é o propósito de vida, que nada mais é na verdade, assim, é algo muito complexo, né? Mas que tem a ver com as coisas que a gente quer fazer na vida, seja profissionalmente, pessoalmente falando, enfim. Então, o propósito, na verdade, é algo muito amplo, né? Uhum. E quando a gente fala, e muitas vezes no dia a dia as pessoas dizem, o que eu vou fazer, o que eu quero ser, quem eu quero ser, são aquelas perguntas que, na verdade, a gente faz desde que a gente é pequenininho, né? E quando nos perguntam, o que tu vai ser quando crescer? Né? Então, são coisas que vêm na história da gente de uma forma muito marcada, assim, né? E tudo isso tem a ver com o propósito de vida, né? Que inicia lá no início da vida e que a gente vai montando. Eu costumo dizer que é o romper-cabeças, né? Que se diz em Uhum. espanhol. É um quebra-cabeças, assim, a história do propósito de vida, né? E aí, quando a gente pensa nisso, isso eu tenho pensado já há muitos anos, tenho estudado sobre a questão do processo criativo, juntando com essa ideia, com essa história de quem eu vou ser, qual é o Uhum. meu propósito e tal. E aí que eu acho que tem algo muito interessante, porque quando a gente pensa no processo criativo, talvez venha de imediato assim a ideia de que bom, criativos são os grandes gênios, os grandes artistas, né? Temos aí Michelangelo, temos aí Picasso, enfim. Claro, foram grandes gênios da humanidade, nos deixaram um legado maravilhoso. Mas o processo criativo ele acontece também com a gente, simples mortais, né? No Claro. nosso dia a dia. Então, o processo, então, criativo em si, né, tem
uma ideia que até tem um psicanalista, um autor contemporâneo lá do Freud e tal, que se chama Uhum. Winnicott, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Ele falava do viver criativo, né? Que é aquela coisa do dia a dia, né? Da gente fazer uma coisa diferente e não fazer sempre a mesma coisa todos os dias, né? Que Sim. seja colocar uma flor na tua casa de uma forma diferente. Isso é processo criativo, tá? Então, o que tem a ver o propósito, que é algo super complexo, amplo, enfim, com a criação? É algo que, em primeiro lugar, é muito genuíno, é muito singular, é muito da gente. Ninguém pode nos dizer o que a gente vai fazer. Esse eu acho que é o ponto número 1, assim, que eu colocaria. Sabe que nas minhas andanças, nas minhas coisas de marketing e tudo isso, muitas pessoas não sabem o seu propósito de vida, né? E isso Uhum, e também eu muito notei que as pessoas podem, ao decorrer das suas vidas, mudar os seus propósitos de vida também. Isso, uhum, isso uhum. confere, Cris? Perfeito, cara. Eu acho que é bem interessante isso, porque, na verdade, o propósito de vida, ele é e ele tem que ser mutável ao longo da vida. Isso não Uhum. significa que a gente vai escolher uma profissão a cada ano, não é isso. Mas essa sintonia fina que a gente vai fazendo e essas questões da vida externa. Hoje, bom, a gente está vivendo um momento atípico para todos nós, né? Tudo isso influencia os nossos propósitos de vida. Então, eles também são mutáveis, né? A gente vai caminhando e vai fazendo essa sintonia fina, assim. E quanto a não saber, eu parto do princípio, né, partindo assim daquilo que eu estudo, daquilo que eu me dedico dentro da psicanálise, que entende um processo inconsciente, né, que todos nós Uhum. temos, enfim, que muitas vezes ele não é conhecido para nós, mas tá ali guardado, né? Então a ideia que me vem e que, enfim, que fundamenta o meu trabalho é que, na verdade, nós sabemos o que nós queremos, pelo menos inconscientemente, né? Só que muitas vezes a gente não consegue acessar isso, né? A gente não consegue identificar o que a gente quer. Porque para a Verdade. gente saber o que a gente quer, a gente precisa, em primeiro lugar, se conhecer, né? 100% não existe, porque ninguém se conhece 100%, tá? Vamos ser Vou bem ser realistas, realista. né? Mas, assim, ao menos minimamente, né? Saber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, que características eu tenho, né? Como é que foi a minha história? Isso tem tudo a ver com a elaboração e o reconhecimento do propósito, né? Só que tem momentos da vida, ou tem pessoas que ficam durante um bom tempo sem identificar isso dentro de si, Sim. né? Mas dentro da singularidade de cada um, nós sabemos, né? Provavelmente nessa etapa de quarentena, de pandemia, muita gente está descobrindo seus propósitos, né? Eu acho que, eu diria assim, ó, que a pandemia, ela pode, claro, com toda a dor, com todo o evento traumático que também está inevitavelmente provocando, eu acho que tem um lado que ela está oferecendo uma oportunidade para a gente poder pensar mais na gente, pensar mais no nosso mundo interno. É, é uma oportunidade, eu acho, que a gente está tendo de poder acessar sentimentos que às vezes a gente passa batido, Hum. né? Todos eles, né? Desde medo, ansiedades, mas também, enfim, sentimentos legais de reconhecer coisas que no dia a dia, na correria, que às vezes a gente até corre, não sabe nem por quê, mas está correndo, né? Acaba não acessando, né? Ai, Cris, a gente tem que rir por causa que realmente está acontecendo tanta coisa, né? Que a gente vê que a gente não precisa correr tanto, né? A gente está percebendo Exatamente. coisas super diferentes. Nossa, de tudo. E isso ajuda, né, Carol? E eu acho que a Uhum. pandemia ela acaba sendo mais um elemento aí externo, mas que também que se conecta com o mundo interno da gente, né?
Ó, tem umas companheiras tuas aí de trabalho. Seres, olhar Olha, para si, pensar no propósito. A Paty aham, Santionetti, acho que eu não, acho que é a tua amiga também. Sancho Esta, tem. Aham. é É, a verdade, Paty. quarentena possibilitou a parada para pensar, sem dúvida nenhuma, né? É uma parada que nós fomos realmente obrigados, né? Ela não foi Uhum. voluntária no Não, sentido, né? Mas com consciência nós estamos parando, né? a grande maioria Também não. tem isso. Então, ao menos, né, a gente pode aproveitar para que realmente. E tu vê que mudou muita coisa, inclusive, né? A gente estava brincando que eu estou estreando aqui contigo, né, Carol? A questão da virtualidade, né, aumentou tremendamente. Assim, a gente está. Eu estou aprendendo ainda, tem muita coisa que eu não sei, né? Embora já tivesse atendendo online, que era meu maior contato, né, Uhum. com as questões online, assim, só que hoje eu tô full time atendendo online. E isso Claro. também é muito diferente, né? Então, tudo isso tá nos fazendo parar para pensar. Eu acho que é uma parada obrigatória e que se a gente tirar proveito disso, eu acho que vai ser nós, na verdade, a cada dia nós não somos iguais, né? A gente Não, sabe disso, não tem. E eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação, dessa crise, cada um com a sua história, diferente também, com certeza. né? E se a gente puder aproveitar melhor, vai sair melhor ainda, É, né? entre elas, alguns traumas eu acho que vai rolar também, hein, Cris? Apesar de coisas boas, vai rolar alguns traumas, assim, Sim, de... Não é fácil, principalmente, estar não. preso, né, Cris, num Uhum. momento que nossa liberdade, a gente não fez nada para, Polida né? total. A gente não fez nada de Uhum. errado para estar dentro de casa, né? E, bom, vamos ver. É que as medidas também aqui da Espanha, só para comparar com o do Brasil, Ah, sim. são muito mais estritas, né? A gente não pode sair de casa. A gente não Uhum. pode sair de casa se não for para ir para o supermercado ou farmácia. E mesmo podendo ir para o supermercado e farmácia, a gente já sabendo a situação atual da Europa, não só da Sim, Espanha, a gente não tem vontade de ir no supermercado de medo, claro. né, de tudo isso que É, está acontecendo. é um inimigo invisível, né? Que está aí e que provoca todos esses Hum, sentimentos, né, na gente. Aqui no Brasil, como a gente ainda não está no estágio que vocês graças a estão, Deus. esperamos que, Hum, enfim, né, não se chegue lá, tomara mas que não. de qualquer forma a gente está num momento anterior, assim, do ciclo, né? Uhum. Então, Tomara que não aconteça nada com o Brasil, tomara, porque tomara, né? é, Estamos fazendo, pelo menos assim, muitas pessoas estão fazendo esforço de ficar em casa, eu sei. de acatar, né, essa ideia principal assim de cuidar de si, mas também de cuidar do outro, Claro, porque né? isso, afinal, não deixa de ser um coletivo muito forte, né? É, Todo mundo tem que fazer essa parte, porque senão. é. E aí é outro efeito psíquico também, né? Porque quanto mais a gente cresce, mais a gente se dá conta que precisa do outro, né? Claro, Quando a gente é claro. pequenininho, a gente fica tão no nosso mundo, na nossa onipotência ali, que a gente acha que tá tudo bem, é a gente, né? E as pessoas que nos cuidem, os adultos que nos cuidem. E agora não, agora a gente está se defrontando com Sim. a possibilidade de entender um mundo adulto, assim, né? Uhum. Seguimos, querem fazer alguma pergunta para a Cris, por enquanto? Vamos ver quem é que. A gente está falando sobre propósito de vida, tá, gente? E ela está dando umas pautas bem interessantes. A Cris é psicóloga e psicanalista, perdão. Ahn, como se descobre nosso propósito de vida a partir da psicanálise, Cris? Uhum. Esse é um processo, como eu disse, como o propósito ele é muito complexo, né? Uma das questões que a gente considera bastante importante é reconhecer a própria história. Uhum, Mas não é só a nossa história, eu, Cristina, tu, Carol, a uhum, partir do dia que a gente nasceu, né?
também entra a história dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, né? Então, tudo aquilo que tem a ver com a questão intergeracional, que a gente chama, né? Que claro, eu estou falando sob o ponto de vista psicológico e da psicanálise, né? Tem Claro, outros entendimentos que aí eu não vou entrar, né? claro. Não, e Mas numa live, ainda é mais uma live, né? Que é rapidinha. exatamente. Então, a ideia, né, de que, psiquicamente falando, a gente recebe uma transmissão psíquica dos nossos pais e dos nossos avós, e isso chega para nós de qualquer forma, né? A gente não está Uhum. livre disso, né? E aí entra uma questão interessante também, que tem um autor que fala algo que eu acho que é muito interessante, que ele diz assim, ó, a gente recebe essas demandas, essas informações, enfim, tá? E aí a gente tem praticamente dois caminhos. Na verdade, a gente tem vários, mas assim, colocando didaticamente dois caminhos. Um é nos tornarmos herdeiros e outro é nos tornarmos escravos. Olha que Uhum. interessante, porque Muito. se nós formos escravos, nós vamos acatar o desejo do outro. Uhum. Eu vou acatar aquilo que querem que eu seja. E às vezes isso passa de uma forma que a gente não percebe. Às vezes até em casa as pessoas dizem que a gente pensa, mas tu seria um ótimo advogado, tu seria uma ótima médica e tal. Enfim, às vezes é só um comentário mesmo, mas muitas vezes isso fica gravado na gente como uma necessidade de atender o desejo de uma outra pessoa. A grande, se vocês forem analisar, bom, falando assim grosseiramente, sem estudos nenhum, muitas pessoas fazem concurso público, fazem muitas coisas porque os pais falam, tua única garantia de vida é tu ser servidor público, e muitas vezes as pessoas deixam de fazer suas vontades mesmo para ter um trabalho estável, para ter, né? Isso acontece Isso. muito, muito mais que vocês imaginam, gente. Infelizmente, ao longo desse tempo que eu trabalho também com psicoterapia, mas com orientação e reorientação, Uhum. e aí é sem teste, enfim, é todo um trabalho que, na verdade, ele é psicanalítico, mas ele é focal, né? Porque a Sim. gente trabalha especificamente isso. A gente vê muitas pessoas aí sendo escravos, né? Atendendo o desejo de outros, chegando no momento em que realmente, enfim, o sentimento de infelicidade, enfim, acaba ficando muito, muito intenso, né? E, felizmente, muitos acabam dando uma parada para repensar e rever, porque a vida é dinâmica e a gente escolhe até o final, né? Uhum. E aí, outra alternativa é a gente ser herdeiro, que é um lado interessante também, que é pegar o lado saudável da escolha, né? Entendi. Porque quando a gente é herdeiro, a gente recebe igual, né? As demandas, as expectativas. Aliás, o mundo segue esperando da gente tudo e mais um pouco. Essa que é a verdade, não Sim. é só pai e mãe, né? E aí, o que a gente faz? A gente faz uma seleção. A gente recebe, olha aquilo que a gente recebeu e pensa assim, bom, isso serve, isso não me serve. Isso eu quero, isso eu não quero. Então, isso é ser herdeiro, né? É poder selecionar, né? E a partir do nosso próprio desejo, eleger aí as nossas decisões de vida, enfim. Tem uma pergunta aqui da galera, tá? Uhum. Seres. Bom, não consigo às vezes ler os nomes de vocês. O adolescente consegue pensar nesse propósito? O adolescente, bom, eu vou só contextualizar, né? Tá. Fala, Cris. Assim, tá. Essa ideia assim do propósito é uma ideia sempre e é um conceito aberto. O que eu quero dizer com isso? Ele é dinâmico, né? O que não quer dizer que o adolescente não possa iniciar a pensar na vida, né? Muitas vezes a gente escuta, talvez seja esse até um pouco o comentário da colega, é muito cedo para escolher. A gente escuta muito. De fato, é muito cedo para pensar no que a gente vai fazer nos próximos, sei lá, 50, 60 anos, né? Agora, a ideia
Tem um autor argentino que ele fala da deuteroescolha, que é o jeito que cada um escolhe escolher. Tá? Uhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito interessante que o mais importante, me parece, é que a gente encontre dentro de nós qual é o nosso jeito de escolher. Cada um tem o seu, né? E para o adolescente, então, me parece que o que a gente mais pode, vamos dizer assim, oferecer como forma de ajuda é um espaço de autoconhecimento, um espaço onde ele vai poder pensar qual é o jeito dele Sim, escolher. E ele sim, não precisa sair de um trabalho de orientação, ou mesmo, sei lá, dali 1 ano, 2, terminou o colégio e tal, com aquela ideia fixa da profissão fechadésima, assim, sim, né? Até porque eu acho que tem uma coisa também muito interessante nos dias atuais, que por mais que a gente tenha muito mais profissões do que quando eu comecei a trabalhar com sim, orientação, né? E a cada semestre a gente vê cursos novos, enfim, não é nem a cada ano, né? O interessante disso é que as profissões, independente de ser curso superior ou não, não importa, sim, mas as profissões estão cada vez mais amplas o bastante para permitir essa sintonia fina ao longo do tempo, sim, né? Então a gente vai podendo pensar em outras questões, criar cada vez mais elementos novos, encontrar brechas. Às vezes as pessoas falavam, essa área está sobre o mercado está restrito, enfim, saturada, não? Não é saturada? saturado e tal. É. Salvo algumas, muitas, assim, algumas poucas exceções, eu diria, né? E tudo o que a gente pode fazer dentro de uma formação e usando o nosso potencial criativo, encontrando brechas, eu acho que a gente pode encontrar, né? Não é algo Verdade. tão restrito assim, né? Então, assim, ó, dando essa volta toda para responder, eu acho que sim, que o adolescente ele tem condições de escolher dentro dessa visão, assim, né? De que ele tem Sim. condições de iniciar esse processo. Né? Ah, só complementando com uma experiência da minha vida sobre isso, assim, eu entrei na faculdade muito jovem, porque eu faço aniversário em dezembro. Então, eu entrei com Sim. 117 anos, Uhum. feitos, não sei o quê. Afortunadamente, não sei se a palavra existe em português, mas foi a que veio aqui. Eu Uhum. acertei ou, muito a minha universidade, mas faz o quê? 20 anos que eu tô formada. Ah, o nosso grupo de faculdade, hoje, um dia conversando com professores no meio no WhatsApp, Sim. a gente era muito jovem para ter decidido a nossa profissão, tanto que muitos não seguiram a profissão, outros sim, e muitos disseram: nossa, se eu tivesse 1 ano ou 2 anos mais de maturidade, eu teria aproveitado melhor a universidade. Uhum. É verdade, é verdade. Eu acho que a gente é muito precoce. Eu acho que hoje em dia, tá, isso eu tô falando há 25 anos atrás, né, Cris? Hoje em dia, eu Uhum. acho que as pessoas, os adolescentes, ou eles estão muito mais avançados, porque eles têm muito mais informação do que nós tínhamos na nossa época, ou, ou eles estão deixando de criar ou de qualquer coisa assim, pela excessos de influência da tecnologia no cérebro, né? Porque eu vejo adolescentes extremamente focados e vejo adolescentes extremamente, tô nem aí, sabe? Não sei, tu, Uhum. tu que deve tratar mais com esse tipo, ou com essa idade, tu deve saber Claro, mais. na minha experiência, né, Carol, pode ser que Claro. outras pessoas tenham outras, com certeza, assim, né? Mas na minha experiência, o que que eu vejo? Que eles estão muito mais perdidos do que eu estive quando eu fiz a minha escolha, né? Sim. E é interessante porque, interessante, ou, enfim, né? Porque Ou, a gente pensa assim que o acesso à informação está aí para quem quiser. Eu me lembro, até eu brinco muito com as colegas que fazem os cursos de orientação comigo, diz que quando eu comecei, eu mandava carta datilografada para as universidades, eu não sou tão velha assim, e pedindo informações sobre os cursos, imagina, né?
Hoje tu abre um computador, tu está no mundo, tu tem acesso a tudo, a todas as informações. Mas o que que acontece? A possibilidade de decodificar a informação está um pouco prejudicada. Então, é uma overdose de informações. Essas informações, elas precisam aos poucos ser decodificadas e nem sempre elas são, É. né? E tu quer falar alguma coisa sobre crenças? Por que que a gente cria crenças quando a gente. Eu muito falo disso, Cris, porque eu leio muito, tá? E eu tô num curso com desenvolvimento pessoal e ele fala muito sobre crenças, que os seres humanos temos muitas crenças já estabelecidas, às vezes, quando a gente é criança ou quando a gente é jovem, por exemplo. Tu não sabe. Vamos dar um exemplo simples, assim, que provavelmente muitos pais falam sem nem ter consciência já. Tu deixa de ser preguiçoso e vai estudar. Uhum, Uma frase uhum, assim. Daí a uhum, uhum. pessoa começa a criar crenças dentro dela que ela é preguiçosa e não. Não sei. Sim. Eu não quis dizer um exemplo simples, mas eu sei que existem outros exemplos muito mais duros Aham. que não é o caso. Como a gente pode eliminar essas crenças estabelecidas quando a gente é criança, por exemplo? Tá. Pode usar alguma pauta, assim, uma dica? Sim. Não, bárbaro, Carol, porque é super pertinente isso que tu está dizendo, porque, Uhum. sem dúvida, a gente vai recebendo informações, em especial das pessoas afetivamente importantes para a gente, né? Então, quando um pai, uma mãe ou um cuidador, enfim, não precisa Uhum. ser, né, quem nos cuida, nos diz certas coisas, em especial quando a gente é pequeno, a gente toma aquilo como verdade, né? Só depois é que a gente vai tendo mais condições por um amadurecimento psíquico, enfim, de poder pensar se aquilo tem a ver com a gente ou não, né? Uhum. Então, isso entra um pouco dentro da história do ser herdeiro e do ser refém, assim, né? De uma, vamos dizer assim, de um vínculo, de uma informação ou de várias informações, né? Ou escravo ou herdeiro, né? Porque quando nos dizem algo e aí a gente acredita naquilo, a gente vira escravo também, Sim. né? Então, como fazer? Bom, eu sempre digo, né, inclusive para meus pacientes, se tivesse uma pílula mágica para resolver todos esses problemas, e esse é um grande problema, né? Que a gente tomasse e resolvesse tudo e a gente conseguisse acessar a nossa essência e seguir adiante feliz da vida, eu seria a primeira Uhum. da fila para dar para todos os meus pacientes. Sim. Não é um processo complexo, né? Ele é possível, sim, né? Algumas vezes as pessoas conseguem sozinhas, não estou dizendo que todo mundo precise de terapia, mas tem momentos em que a gente precisa uma interlocução profissional para poder entrar em contato, então, Sim. com aquilo que nos disseram e que, portanto, muitas vezes não tem a ver com a gente, não tem a ver com a nossa realidade. Tem um exemplo que eu acho muito interessante, que ele chega a ser até singelo, mas eu acho que também pode exemplificar um pouco do que eu estou dizendo, é a questão do nosso nome, né? A origem do nosso nome, não a etimologia do nome, enfim, mas assim, ó, por que que nos deram o nosso nome, né? Qual é a motivação inconsciente nessa nomeação, vamos dizer assim, tá? Porque se a gente pergunta às vezes para pai e para mãe, assim, por que que deram meu nome de Cristina, por exemplo? Porque eu gostava do nome, às vezes, é homenagem a uma avó, um vô, ou, Sim. ou eu assisti um filme, eu gostava de um personagem, enfim. Isso é o motivo consciente. O motivo inconsciente é o que está ligado àquilo que os nossos pais desejam que a gente seja. E isso é inevitável. A gente, como mãe, sabe que a Sim. gente tem alguns desejos em relação aos filhos. É Olha, eu não inevitável. sabia disso. Só que, claro, que a gente pode, vamos dizer assim, trabalhar melhor isso, ou não restringir demais. Agora, é inevitável que a gente pense coisas, né? E onde a gente pode consultar isso?
Tipo assim, Sim. porque onde a gente pode consultar no sentido assim, que eu escolhi um nome de um filho, inconscientemente, eu tenho que descobrir a origem do nome, é isso? Na verdade, né, Carol, claro que é um processo Que muito interessante também. sutil, né? Muito sutil. Claro. Então, quando eu penso, por exemplo, nos meus filhos, né, no nome e tal, eu lembro que eu pensava no nome deles como um nome legal, interessante, que tinha a ver. Como eu tenho descendência italiana, eu gostava do nome italiano, por exemplo. Aí eu escolhi Giovanna, escolhi Lorenzo, junto com o pai deles na época, enfim. Sim, Mas eu sei, né, que implicitamente, para cada um deles, tinha um desejo inconsciente, claro. né? Eu queria um nome forte, eu queria um nome assim, assado, enfim. Então, essas coisas que a gente vai pensando junto com o que está mais explícito, né? Que é um nome que a gente acha Uhum. bonito, um nome que a gente, né? Às vezes tem assim épocas que a gente vê vários nomes iguais, né? Sim, Então tem aquela coisa de filmes, de novelas, disso, daquilo, aquilo outro. sim. Mas o mais importante é a gente tentar acessar, em especial nós, a nossa própria história. Por que será? E a gente não precisa necessariamente perguntar para os nossos pais. Né? Esse é um processo de autodescoberta também. Sim, sim, verdade. Daí, Cosmo, me escreve em privado que eu falo contigo, tá? Não fica que eu te dou umas orientações sobre vir para Espanha, tá? Cris, e como tu, assim, tu atende, como é que é teu trabalho, com o que tu faz dia a dia? Nos conta um pouquinho, sobre a tua profissão. Tá. Bom, já fiz muitas coisas, assim, no sentido acadêmico também, mas a clínica já praticamente 35 anos, quase 35. Então, eu trabalho com psicoterapia psicanalítica com adolescentes, adultos, no consultório. Hum, O trabalho de orientação vocacional que eu faço é um trabalho que não é, então, com testes. Tem muitas colegas que usam o teste, né? Eu acabei optando em não usar o teste. É como se fosse uma psicoterapia, mas ela é focal, ela é direcionada para a questão da escolha, entendi. né? Até porque, com todo respeito a quem trabalha com testes, mas eu entendo que a motivação está dentro da gente, então ninguém vai nos dizer o que a gente tem que fazer, e o teste é algo externo que nos diz o que a gente tem que fazer, né? Então, acredito muito nessa descoberta acompanhado, né? Dou aula, né? Hoje em Dá dia aula onde? participo. Eu já dei aula muitos anos no IPA, no curso de psicologia. Teve uma época que coordenei o curso de psico lá. E hoje O IPA segue ainda? Que bom, segue, que bom. segue. E, bom, participo do GAEPS, que é uma instituição de psicoterapia psicanalítica, onde atualmente estou na diretoria científica, trabalhando as questões da formação em psicoterapia psicanalítica. Mas a maior parte do meu dia a dia hoje é no consultório e também trabalhando com supervisão, enfim, com trabalhos em escolas, dentro daquela ideia de que, pegando um gancho que eu acho que é interessante, Muito. e quando a gente trabalha com o adolescente e a gente vê que o adolescente tem, óbvio, as dificuldades inerentes ao próprio momento, né, da adolescência, tem muitas questões aí de identificação, de projeto identificatório do adolescente, enfim. Mas eu fui descobrindo aos poucos e elaborando um projeto que eu chamei de Projeto Identidade, e que eu desenvolvi muitos anos também no IPA, quando o IPA ainda tinha o colégio IPA, e depois no americano, né? E Nossa. continuei no americano e outras escolas. E esse projeto Identidade, ele tem a proposta de ajudar desde os pequeninhos até os adolescentes do ensino médio a aprender a escolher. E são atividades Nossa, que bem 10! legais, assim, ó, muito, olha, um projeto que eu assim, falo com muito entusiasmo, porque é muito legal o retorno, o resultado que dá, né? Então, isso ajuda, né?
A tomar a decisões, acompanhar. Tamar. Não tem dúvida. Então, Nossa! desde os pequenininhos, né, a gente tem, eu até tem registrado em fotos e tal, porque é muito Claro. bacana, assim, onde eles desenham quem eles querem ser, e aí a gente vai trabalhando e tal, até chegar no ensino médio, com, claro, Incrível. com atividades específicas de cada Claro, para cada idade, né? etapa, enfim. Mas muito, muito legal, e em especial, né, poder trabalhar essa questão norteadora que é quem eu quero ser, né? E como é que eu posso escolher, né? Qual é o meu jeito de escolher? Tentar acessar, porque muitas vezes, infelizmente, tem escolas bárbaras que eu acho que tem um espaço muito grande para aprendizagem e aprendizagem de vida, que eu acho que é muito mais importante do que qualquer outro conteúdo teórico, que, claro, sem minimizar isso, né? É claro. Mas tem escolas que acabam, pelo excesso de conteúdo, não criando um espaço de autoconhecimento também, de poder pensar sobre a vida, de poder pensar de um modo geral, Os colégios em geral, né, Cris? Meu ponto de vista como mãe, como já uhum, estudante da vida, eles sim, pararam muito no tempo, né? Eles não uhum, evoluíram com a sociedade, penso eu, né? Seguimos concordo contigo. estudando matemática toda a vida, aquela coisa. Eu vejo pelo. Uhum, Claro, as minhas crianças são muito pequenininhas ainda, estão na primeira série, mas não nos ensina a lidar emoções, não nos ensina um monte de coisas essenciais que de repente seja muito mais importante que 5 mais 5 uhum, do uhum. que, sabe? Então, Yeah, claro, cabe a nós, pais, tentar mudar isso de uma yeah. forma, né? Mas, por exemplo, aqui na Europa, em geral, digo mais aqui, na Espanha, as crianças ficam 8 horas do seu Uhum, dia no colégio. uhum, Então, uhum. praticamente, elas ficam mais tempo no colégio que com os Do que em casa. pais, Uhum, né? Os pais têm os fins de semana e tudo isso. E bom, uhum. aproveitar a quarentena e implantar algumas coisas no sistema de educação dos filhos também, sabe? Mas eu concordo contigo, Carol. Eu participei de uma mesa num congresso de Winnicott que teve aqui em Porto Alegre o ano passado, e era uma mesa exatamente onde apresentei esse projeto que eu desenvolvo e onde se discutiu exatamente essas questões do Que bom. ambiente escolar, enfim, daquilo que falta ainda, né, para se abrir espaços para pensar o humano de cada um, É. né? A, Uhum. a Patrícia fala assim, tem um Montessori, um colégio Montessori é Sim, caríssimo, não é? Nenhum por cento de uma população que claro. pode pagar um Montessori, sabe? Não, isso Não, deveria. nem quero dizer que não tenho escolas que façam, né? Claro, Eu fazem. acompanho, Uhum. mas existe ainda uma crise da educação, né? Uma crise longa, eu diria, mas que, enfim, né? Vamos ver o E que vai aqui na Espanha acontecer. eles são bem tradicionais na educação, já foi É, vários cursos sobre isso. Mas tem Montessori, tem um outro sistema um pouco mais com menos livros, essas coisas assim. E outra colega ele falou que não estuda inteligência emocional no colégio, de verdade, não se estuda inteligência emocional, não se estuda empreendedorismo, não se estuda hum, gestão gestões das emoções, gestões de nada. sim, É aquela é, coisa, português, matemática, química, física de toda a vida, sabe? E é. eu não me lembro nem da metade, Cris, do que eu estudei quando Sim, era. e realmente, o que que a gente lembra aí que tá? Porque tem escolas que estão abrindo esses espaços e que, claro, estão tendo maior sucesso, porque Claro. não é a maioria, né? O que que a Hum, gente lembra do colégio, Gestão se a gente for financeira. pensar, né? São os vínculos, as passagens, as passagens até não tão agradáveis, porque todo mundo tem também, enfim. Claro. Mas é aquilo que a gente experienciou, aí entra a questão da experiência, né? Que eu acho que é muito importante, que hoje em dia tem se falado muito. Como é que eu entro nessa experiência? É Como é que eu verdade. sinto essa experiência, né? E é isso que a gente leva para o resto da vida, né? E tudo, até hoje, por exemplo, como é que a gente está vivendo o nosso momento atual, né? O que que tem a ver com passar batido, que aí eu não vejo nada, eu não experiencio nada, né? E o que que significa, então, entrar nessa experiência? O que que eu estou sentindo, o que que eu estou pensando, né? Que significado tem para mim, que sentimentos brotam aí. Tudo isso é viver a experiência, é não passar batido, né? Verdade. Verdade. Tudo é uma experiência.
Cris, a gente tem 1 hora de conversa, tá? Faltando Aham, 10 minutos para finalizar o nosso tempo no Instagram, que senão ele nos corta. Pode, aham. pode os teus 10 minutos falar o que tu tiver com vontade de falar, que sai do teu coração, dicas, ideias para nós que estamos aqui nesse período tão delicado da Sim, quarentena. sim, sim. O que que eu poderia dizer, assim, considerando esse contexto todo que a gente está vivendo hoje, é inegável, né? A gente está empapado disso, né? Não tem como não. A gente tem falado muito, até entre colegas, né, de profissão, que hoje a gente está atendendo os pacientes e tanto o terapeuta quanto o paciente estão imersos na mesma crise, né? Claro que cada um com a sua história, com a sua singularidade, enfim, mas está todo mundo imerso. Isso é uma história diferente, né? É diferente de tu atender uma pessoa com uma outra vivência, enfim, isso claro que não impede a empatia, não impede a possibilidade de se colocar no lugar do outro, mas é diferente aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Então, o que que a gente tem pensado a respeito disso? Primeiro, como eu disse no início, os dias não são iguais, né? Nenhum dia é igual ao outro. Então não tem essa de, eu sou igual a ontem, a anteontem, não, né? Agora, o que a gente está vivendo com essa pandemia hoje, está tudo como se fosse uma lente de aumento, Sim. né? Então a gente está enxergando mais as coisas são mais potencializadas, os medos estão mais potencializados, o sentimento de desamparo, que é algo que a gente fala muito também, né? Hum. Que todo mundo já sentiu na vida, né? Que quando a gente nasce, a gente tem esse sentimento, a gente não lembra, mas a gente tem. E a gente reedita, a gente revive em momentos em especial como esse, porque realmente são momentos que a gente não tem registro dessa forma, né? Como Sim. está acontecendo. Então é como eu digo, assim, eu até num dos vídeos que eu gravei, isso valorizando as coisas simples também, enfim, né? Um dos vídeos que eu também estou me experimentando, tentando me comunicar dessa Tá forma, lindo. é que eu acho que a saída é para dentro, né? Nós já estamos dentro das nossas casas, mas mais do que isso, eu acho que a gente precisa entrar cada vez mais na nossa casa interna, aproveitar essa oportunidade. Eu acho que assim, para a gente se retirar para depois sair melhor. E nessa saída melhor, eu acho que a gente pode pensar sim no nosso propósito, naquilo que então a gente se deu conta, olhando com essa lente de aumento, que tem a ver com a gente e o que talvez não tenha mais a ver, Sim. Me né? emocionei, Cris. Eu também, porque eu Sá. acho que é algo que tem a ver com a nossa humanidade, né, Carol? Com certeza que sim. E E, e eu acho uma das coisas que eu aprendi, sabe? Eu passei por muitas coisas aqui para mim. Inicialmente foi muito difícil porque eu trabalho em casa, né, criança? Eu sou sim, trabalho, imagino. então mudei toda a minha rotina de trabalho, né? Mas uma coisa que eu aprendi, assim, eu passei por todas as emoções, tristeza, alegria, nanana. Uma coisa que eu, nessa quarentena que eu mais aprendi, né, o que eu mais vou levar em si é não vou reclamar mais de nada na vida, porque a gente tem tudo, Cris, tudo. A gente tem casa, a gente tem comida, a gente tem amor, a gente tem carinho. No outro dia eu tava, esse aqui, ai, que saco, esses homens em casa, sabe? Entre amigas. Depois, uma outra amiga minha solteira falou, ai, Carol, tu não pode imaginar como eu gostaria de ter um companheiro pra estar aqui comigo, sabe? E eu, na Sim. verdade, não posso. E assim a gente vai indo, as crianças, coisa mais querida, elas são super, sabe? Sim, mas também, né, Carol, eu acho que a gente tem que respeitar os nossos próprios sentimentos, Sim. né? Eu mesma, logo que, enfim, vim para o isolamento social, enfim, me reorganizando, enfim, a trabalhar eh, 100% online, que para mim é novo 100%, embora tivesse e tenho pacientes morando em outros lugares, aí na Alemanha, em outros lugares que eu já há bastante tempo atendo por Skype, enfim, mas é diferente essa ameaça invisível aí que tá, né?
Tanto que eu até comentei que eu demorei para fazer um novo vídeo aqui dentro de casa, porque eu também estava processando tudo isso. A gente tem que entrar em Claro. contato com esses sentimentos, enfim, e respeitar. Eu acho que tem muita coisa legal surgindo aí, sugestões, o que fazer na quarentena e tal, mas eu queria deixar uma ressalva. Eu acho que é importante a gente ter rotina, é importante não se intoxicar com notícias demais, não se isolar, mas ao mesmo tempo não entrar no excesso, né? Mas também é importante a gente ter esse tempo para a gente não está de férias, a gente está com medo, a gente tem vários sentimentos aí que precisam ser respeitados e escutados. Isso significa viver a experiência, né? É verdade. E não baixar a guarda, hein, galera? Porque esse vírus acabou de Não chegar, se fortalecer, né? né? E Acabou de chegar. psiquicamente falando, né? Isso a gente sabe que o psiquismo e o corpo estão muito juntos, né? Muito Sim, sim, sim. diretamente ligados, né? Sim, sim, sim. Ai, Cris, que coisa linda. Adorei a tua presença aqui. A gente tem Ah, ainda, mas eu tinha... tem Alguém quer várias fazer? coisas, eu não estou conseguindo ler, assim, É mas... difícil de ler, peraí. A Dai Cosmo comentou bastante. Grande conclusão, a Selma, porque estamos nesse mundo. Uhum. A saída é para dentro, gostei, que amor. Ai, Antes, que não quando. tem quase nada. De verdade, assim, a gente está falando de um lugar, né, diferente de muitas pessoas, sem dúvida nenhuma, né? Assim como tem aquilo que a gente pode tirar de positivo nessa experiência, eu acho que toda crise ela é uma oportunidade, não tem nem dúvida, né, para a gente poder rever muitas coisas, né? Claro que tem muitas pessoas já sofrendo perdas reais, né, de entes Uhum. queridos, enfim, Sou e muito enfrentando triste. lutos, né? Tanto que lá no GAEPS agora a gente está oferecendo, dentro de uma ação solidária, que tem muitas aqui em Porto Alegre fazendo, de atendimento gratuito de 4 sessões para pessoas que precisem, né? Aqui também tem Então, bastante. enfim, são coisas que a gente pode ir fazendo dentro do nosso fazer, dentro daquilo que nos cabe também como profissionais da saúde, enfim, para poder lidar da melhor forma possível e coletivamente, né? Eu acho que a gente tem que pensar, e essa é uma outra aprendizagem do vírus, ele é pequenininho, ele faz estrago, mas ele também acho que vai nos ajudar em muitas questões, que é poder pensar no coletivo e é É. entrar para dentro da gente mesmo, né? Hum. Enfim. Olha que amor a Selma escreveu. Eu gosto de escutar, ouvir uma profissional como você é. E como diz minha irmã, estamos turistando dentro de nós. E isso nos faz crescer muito, é verdade. É E ali verdade. a Dai falou que tinha, antes reclamava que não tinha tempo para conviver com os filhos. E hoje eu consigo ver que realmente eu estava ausente por conta do trabalho. É. Nos fez. Muitas descobertas, né? É, quis A dizer. Sinara, colega, legal. Ai, muito querida tua live, Cris. Ai, Volta que bom, que sempre. E bom. faz mais, linda. Tá, vamos fazer agora depois dessa estreia, então já Abre o aprendi. teu perfil, fala com a galera, sabe? É super importante, porque teu trabalho é muito bonito, tem que ser compartilhado aí nas redes e Gosto muito, realmente gosto muito do que eu faço e o que eu puder se nota, se nota. ajudar, enfim, com Se nota que é certeza. teu propósito de vida, Cris. É verdade. Que lindo, gente. Muitos corações para Cris, gente. Ali Ai, do que lado legal. direito aperta e tudo coraçãozinho para Cris. Muito Volte legal. sempre, é verdade. Estou Parabéns. à disposição também. E quem quiser fazer uma interlocução, né? Tô... A Cris, o, eu marquei nos meus stories e no meu feed o perfil dela profissional, tá? Que é o dela pessoal, deve ser o teu pessoal, né, Cris? Tu tá É, fazendo.
o quem quero ser é o profissional, né? Aham, e tu tá fazendo o teu pessoal, sabia? Ah, não, Mas não tem problema. não tem. E é isso, gente. Obrigada, Cris, pela tua participação. Vamos Eu nos que agradeço. falando. Era para eu estar em Porto Alegre, voltando Pois hoje. é, Mas agora, daqui a uns dias, a gente se vê, sem em falta. breve, em Em breve. breve, a gente vai poder cruzar, eu ir para o Brasil, te dar um beijinho. Isso aí, com certeza. Tá, obrigada, obrigada, Cris. Uma boa noite, gente. Obrigada pela presença de todos. Foi uma Tchau, boa live noite, maravilhosa. Carol. Deixa eu tirar a Cris Beijo. aqui. Fica Beijo. bem. Tá bom. Tá bem. Obrigada pela presença de todo mundo, tá, gente? Vou deixar salvo 24 horas. Eu vou gravar a live da Cris e vou tentar subir pro YouTube, tá? E a gente fica com esse registro cheio de conhecimento que a Cris deixou aqui para nós. Obrigada, Patrícia, foi muito participativa. Obrigada, Lúcia, Selma, como sempre, presente.